Lição de número 33, recapitulações. João, capítulo 12, versículo 43, diz assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadência. Todo século é marcado pelas glórias, pelas conquistas de todas as áreas, filosofia, ciência, religião, mas pelas derrotas, pelas vergonhas, pelas guerras, etc. Fornece ao mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Então, nós estamos vendo essas cenas século após século. Nós vamos repetir. Algumas coisas são enaltecidas, outras são empobrecidas. Daqui a pouco, no próximo século, as que são empobrecidas são enaltecidas. E, por incrível que pareça, as que foram enaltecidas em séculos anteriores entram em decadência no século posterior. É incrível. E é isso que ele está chamando a atenção. Tudo instável. É interessante essa instabilidade. Porque se eu já alcancei um patamar de ser reconhecida como a área onde se desenvolveu melhor naquele século, por que no século seguinte tem uma decadência? Por que essa instabilidade? Porque a gente entende que no século 100, por exemplo, a arte alcançou a sua elevação. Então, no século 200, a arte, no mínimo, tinha que ter mantido a sua elevação. E, no entanto, a gente não vê isso. A gente vê no século 200 a arte cair e fazer os absurdos. Então, ele está tentando dizer assim, por que estamos constantemente flutuando entre algo de grande conquista e depois uma derrota, um fracasso terrível no século seguinte? Olha nosso século. Hoje a gente vê a arte horrível, nunca houve músicas mais horríveis que temos. Sem letras, sem finalidades, sem alcance. Não só a arte da música, da pintura, da escultura. Nunca houve tanta derrota e tanto fracasso, mas a arte nem sempre foi assim. Nós também vamos ver a própria arte da música e melodias de Beethoven. Vamos recuar um pouquinho. Nós vamos ver as altas artes da música. Músicas que nos traziam letras para ser ouvida. Músicas, inclusive, que alguns falam assim, da década de 80, da década de 70. São as melhores músicas. Ali parece que foi uma decadência. Que ficamos, inclusive, em músicas até com eu falo que é monossílabas. Elas só ficam falando a mesma coisa em vários sons. Não tem letra. Nós vamos também olhar a política, nós vamos olhar a religião, nós vamos olhar várias áreas do conhecimento. E nós vamos perceber essa instabilidade. Então está dizendo, a força e o direito caminham como alternativas de domínio. Olha só. A força passou a ser uma arma de controle, de domínio. O direito passou também a ser uma arma de controle e de domínio. Que coisa estranha. A evolução não deveria nos mostrar que não precisamos de força, não precisamos do direito para aplicar a força? Nós somos todos livres. E se nós estamos evoluindo, deveria haver mais e mais liberdade. E não menos e menos liberdade. Não deveria haver tanto opressão, perseguição. Ou seja, quando se estabelece justiça, os direitos são bem empregados. Colocaram? Certo? Porque quando eu retiro a justiça, os direitos passam a cair, a sofrer decadência. Então vamos lá. Multidões esclarecidas regressam às novas alucinações. Uma determinada área se esclarece. E quando essa área se esclarece, todos ligados àquela área se esclarecem também. Caminham junto com ela. Vamos dizer assim, a ciência agora descobriu que existe a bioenergia. A universidade fez teste com centenas e centenas de pessoas dando passe
ela reconhece que existe uma bioenergia que sai do corpo. Olha a ciência evoluindo. Vamos colocar aqui uma hipótese. Todos ligados à ciência, uma multidão, acabaram de evoluir acreditando. E, de repente, regressam às novas ilusões. Cai de novo. A filosofia evolui, cresce, progride, caminha. E, de repente, cai a cegueira novamente. É isso que ela está falando. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra um recapitular, considerado insuladamente porque ele está preso, aprisionado, né, no corpo. O que deveria ser feito? A geração que descobriu passar para a geração nova. Mas, no entanto, o que a gente vê é que a geração que chega contamina a geração anterior e tudo cai em decadência. Por isso eles chamam de regressam às novas alucinações. Mais ou menos assim. Já estávamos bem esclarecidos quanto à importância da família, da união do lar, da constituição necessária como uma célula máter da sociedade. No entanto, hoje, inicia-se um grande trabalho para a destruição dos lares e das famílias, para a desagregação literal do ser humano. Aonde estão aqueles que já sabem que a família é importante? Às vezes se calam e às vezes até permitem se tornando uma das famílias desagregadas. Então, se eu descobrir que as plantas podem nos ajudar, que as plantas podem nos curar, então, por que ainda investimos tanto em medicamentos químicos com efeitos colaterais gigantes? E por que essa medicina natural não se tornou uma força na humanidade? Então a gente está vendo que tem aquele boom, olha, isso aqui funciona, que legal, que alegria, daqui a pouco murcha tudo, o que era antigo continua prevalecendo. Compreenderam? Aí ele diz assim, o espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente preso no corpo, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom esclarecimento. Estamos hoje mais esclarecidos que antes. No entanto, os nossos comportamentos não justificam isso. Não se equiparam ao conhecimento. Nunca a humanidade teve tanto conhecimento sobre todas as religiões. E, no entanto, agimos como se não tivesse nenhuma. Não há um avanço. Há uma coesão, né, comparado com aquilo que já temos esclarecimento. Aí ele diz assim, é uma pergunta, como esclarecer a anomalia? Ou seja, será que está acontecendo? Ele vai falar. Aí ele vai dizer, a situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. No entanto, vivemos uma instabilidade. Importa reconhecer, porém, que, no fundo dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências, encarnações, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Como assim? Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Quando chegou a anoitecer, aí a gente vai, olha para o céu e fica contemplando o céu. E naquele momento que nós estamos contemplando, só por nós irmos contemplar o crepúsculo, estamos já muito mais conscientes do que antes. Antes nem sabíamos que ele existia. Então já estamos indo. Buscamos o entardecer, olhamos para o céu e ficamos contemplando o crepúsculo. Mas, aí ele pergunta, e um dia que já se foi? Esse mesmo homem esclarecido que chega no final do dia, que faz uma oração, que faz uma meditação, que fica olhando para as estrelas, falando com Deus, com o mundo espiritual, com a paz do universo, foi o que mais causou prejuízo à humanidade, às vezes, durante o dia. É o que mais causa. É o que vende, o que não deveria vender.
é o que fala que não deveria falar, é o que faz as coisas erradas, contrárias às leis do cristianismo. Mas chega no final do dia e está lá, contemplando as estrelas, entendeu? Então, estamos esclarecidos. Mas isso não está mudando o nosso comportamento. É isso que ele está falando. Buscamos as religiões, mas isso não está nos transformando. Na justiça, ele está dizendo, na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador incessante oportunidade nova, ou seja, Jesus está concedendo para nós novamente outro dia. Tudo bem, nesse dia foi muito atropelado, mas você chegou no final do dia, você fez sua oração, você fez sua contemplação, você fez sua meditação, você fez sua reflexão, você fez sua leitura. Pronto. Amanhã, será que dá para você ser diferente do que você foi hoje? Um pouquinho mais. Só um pouquinho. E se todo dia você for melhor, quem sabe daqui 10 anos terá produzido algo muito melhor de si mesmo, uma versão nova sua melhorada. Imagina que você mude um pouquinho, todos os dias, bem pouquinho. Não importa. Daqui 40 anos você vai ter o acúmulo de mudanças de 40 anos, todo dia um pouquinho. Você vai ter uma nova versão sua. Inclusive para dizer isso aos outros. Há 40 anos atrás eu era nervoso. Hoje eu não sou mais. 40 anos atrás eu era irritado. Hoje eu não sou mais. Há 40 anos atrás eu era pessimista. Não sou mais. Há 40 anos atrás eu era uma pessoa muito triste. Não sou mais. Ou seja, eu tenho uma nova versão de mim. A partir de um tempo atrás que eu comecei a trabalhar todos os dias um pouquinho. Eu comecei a pôr em prática esse conhecimento, esse despertar em minha vida. E aí então ele está dizendo assim, o dia volta, amanhã vai nascer novamente o sol. Refunde-se a existência, ou seja, não fica preso ao passado. Ele está dizendo, olha, chegou no final do dia, você teve um dia conturbado, ficou muito nervoso, tudo bem. Chegou à noite, fez sua contemplação, sua oração, sua meditação, e diz assim, olha, hoje eu fiquei muito nervoso. Amanhã você vai mais calmo. Eu vou mudar isso. Eu descobri por que eu fiquei nervoso. Alguém pisou no meu calo. Então eu descobri que eu tenho um calo. Eu vou tratar desse calo, porque aí não tendo calo, ninguém pisa mais nele. E aí, eu começo no dia seguinte. Mas não mais com a culpa do dia anterior. Um novo dia. Ele refunde-se a existência. Deixou. Você vai se dar uma nova oportunidade no dia seguinte, sem o passado. E tenta novamente. E tenta novamente, um dia, outro dia. Ele está dizendo, não fique preso ao passado, remoendo os dias que você não foi bem sucedido nas suas escolhas. Prenda-se às novas existências do presente, se dando novamente totalmente a oportunidade de fazer escolhas corretas e novas. Pronto, só isso que ele está falando. Porque o que a gente faz hoje eu passei um dia difícil, chega à noite eu vou meditar, e aí eu choro ou lamento as dificuldades que eu tive no dia. No dia seguinte, eu continuo lamentando as dificuldades do dia anterior. No dia posterior, eu continuo lamentando. Então, quando que vai parar a lamentação para eu me dar a oportunidade zerada, nova? E assim sucessivamente. Ele diz assim, todavia, que aproveita um operário valer-se tão somente dos bens eternos, no crepúsculo cheio de sombras? Está perguntando. Não adianta eu ir numa oração, ir fazer uma prece, ir meditar, ir refletir, ir analisar, mas no momento da minha oração eu ainda continuo com sombras, ignorância, tormentos. Afinal de contas, orar é muito bom. Falar com Deus é muito bom. Mas não é só falar as nossas dificuldades. É falar aquilo
e que somos gratos. A gratidão, existe até uma oração aí da gratidão que está sendo divulgada para muitas pessoas. Então, a gratidão já é uma oração. Oração não é prece. Prece é uma coisa, oração é outra. Prece é falar palavras decoradas. Oração é orar, falar, ação, é unir a oratória, as palavras, com a atitude. Então, gratidão é uma atitude de oração. Eu não preciso falar, quando eu falo assim, fique em oração o dia inteiro, eu não estou falando para a pessoa ficar falando prece o tempo todo. Porque todo mundo ia dizer que você é louco, fica falando sozinho. Eu estou dizendo que é para você ficar em prática de verbalizar coisas cristãs, coerentes, benéficas, salutar o tempo todo, agindo no bem o tempo todo. Então, que adianta terminar, chegar no crepúsculo, contemplar o crepúsculo da grandiosidade do universo, olhando as estrelas, mas ainda o meu olhar é tão pequenininho da minha vida. Não é estranho? Olha só para terminar. Eu vou para o telhado da minha casa, eu vou para o jardim da minha casa, e olha aquele universo gigante. E aí eu penso, nossa, eu tenho certeza que a Terra não é o único planeta habitado. Com a dimensão desse universo gigante, com as descobertas, os telescópios científicos mandados para o espaço, com as fotografias que vieram de lá, tenho certeza absoluta que existe uma imensidão de galáxias e universo. Olha só, olha a minha mente. E daqui a pouquinho eu digo assim, alguma coisa da minha vida. Compreendeu o choque? Entendeu? Eu estou, naquele momento, me enxergando como um filho de Deus, herdeiro de toda essa imensidão de universo, que não pertenço a nenhum planeta, que sou imortal, e com essa imortalidade terei tempo, porque eu nunca vou morrer, para aprender sobre toda essa dimensão gigantesca e complexa. E daqui a pouquinho eu volto e reclamo de um pequeno problema que eu estou tendo na minha existência atual. Que se eu parar para pensar, eu vou até esquecer um dia. Como assim, Lu? Ué, se você é imortal, daqui 5 trilhões de anos existindo, você vai se lembrar que 5 trilhões de anos você estava no SESB num sábado. Você nem lembra mais da Terra. Alguém vai falar para você, lembra aquele planeta, Terra? Planeta? Lembra que há 5 trilhões de anos você estava lá? Ah, pelo amor de Deus, né? Você acha que eu vou lembrar de 5 trilhões de anos? Você acha que eu vou lembrar do nome que eu tinha 5 trilhões de anos? É isso. Essa dimensão gigantesca chega até nós, toma, nós temos esse conhecimento, daqui a pouquinho eu me fecho, ele está falando aqui na... E alucinação, de novo, acreditando que eu sou um pequeno ser, que vou morrer, que nunca mais vou deixar de existir, que o que eu aprendi, e que tudo isso que eu estou contemplando, eu nunca mais vou saber o que é. Não é um paradoxo? Um átomo de pensamento, eu me torno imortal, e um átomo, sou um pobre coitado que estou morrendo. Fizeram uma reclamação, este pensamento seu é negativo, reclamando. E vai se somar a outros pensamentos que reclamam, a outros que reclamam, a outros que reclamam, se tornando mais forte a reclamação e o pensamento negativo. Mas se na hora que eu for falar, eu penso, mas eu não vou reclamar. Porque eu sou imortal. E depois dessa vida, infinitas outras vidas eu vou ter.
Então, eu agradeço a Deus. Nesse momento, eu contribuo para todos os pensamentos de gratidão que existem em torno da Terra. E dessa forma, eu vou contribuindo. Olha a caridade que eu estou fazendo, eu nem imagino. Porque eu estou falando, a gente não precisa ser um missionário, matar a fome das pessoas, curar a pessoa. Não. A gente precisa fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? A minha parte. Eu sou um potencial de amor ou de ódio, de otimismo ou de pessimismo. Escolha um lado. Otimismo, o bem, pronto. Cumpra a sua missão. Viva no bem, faça o bem, fale o bem, sinta o bem, serva de exemplo do bem. Mas o exemplo, o servir o bem, não é não fazer o mal só, é fazer o bem. Uma pessoa má é que faz o mal. Uma pessoa boa é que faz o bem. Quem não faz nada é mal. Como assim? Ué, se eu não faço nem o bem, eu não posso ser chamado de bom, porque bom é quem faz o bem. Quem não faz o bem não pode ser bom. É mal. Ah, então eu estou entendendo assim. Eu posso fazer uma ajuda para com a vida? Pode. Por exemplo, quando você estava cuidando da planta, quando você estava cuidando do animal, quando você está cuidando de uma pessoa. Mas enquanto eu não quero cuidar de nada. Então tem como. Senta na varanda da sua casa e pense, vibre. Precisa ter sentimento. E precisa ter pensamento. Pense por aquelas crianças que estão na África, na Etiópia, na miséria, sofrendo, pelas guerras que estão no mundo, e manda todo o amor que você quiser. Seu pensamento irradia, e essa irradiação será utilizado pelos benfeitores da espiritualidade para acalmar, para ajudar, para curar, para salvar. O que eles puderem fazer por eles. Você não vai ficar sabendo, mas você estará contribuindo. Só que eu não posso fazer isso sentando na minha varanda, mandando isso para eles, mas sendo infeliz na minha vida. Aí não funciona. Porque qual é o benfeitor que ia pegar uma boa energia vindo de mim para curar, ajudar outras pessoas, sabendo que eu estou à míngua de mim mesmo, de eu mesmo? No mínimo ele ia falar, você é um pobre coitado. Você ora pelos que estão na África, mas você é tanto necessitado quanto eles. Então, se você amar você, vou te devolver o que você mandou para mim. Primeiro, você vai se tornar um de nós. Eu sou um benfeitor. Vamos colocar aqui a ideia. Eu estou emitindo 10 itens de bondade. Janete chega para mim e diz, eu vou te ajudar. Pô, que bom, Janete. Eu vou aqui fazer uma meditação e vou te dar mais 10 itens de bondade. Somado com seus 10 itens, 20 itens mesmo, e aí você destina para onde você quiser. Eu falo, que bom. Eu estou com meus 10 itens, espero ela disponibiliza 10 itens de energia. A hora que eu vou lá buscar, Janete é uma pessoa amarga com a vida, desgostosa, triste, não levanta da cama, não levanta nada. Ela é totalmente desiludida. Às vezes ela pensa que gostaria de morrer e tudo mais. E eu estou tirando 10 itens dela. A hora que eu chego até ela, eu falo, mas eu não vou pegar esses 10 itens seus, Janete. Não, tu pode levar. Pode dar para quem você quiser. Para quem eu quiser, então eu quero dar para você, esses 10 itens. Você é a que mais precisa. Porque eles já estão assim. E você, eles estão assim porque não tem o conhecimento e a vontade sua. Agora, você que já tem o conhecimento para falar para mim, que está querendo, junto comigo, trabalhar em prol deles, não se melhora, você precisa mais do que eles. Compreenderam? Eu não posso usar a dela, porque eu estaria explorando ela. E eu não vou fazer isso. Então, ela primeiro, para ajudar-me, ela vai ter que
ter alegria, ter disposição, ter vitalidade na vida dela, e ela vai me dar em excesso, porque ela ama ela mais do que tudo. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Como é que eu dou o que eu não tenho? O que eu não possuo? Como eu divido o que nem eu tenho? É impossível. Na matemática, dividir por zero é um E cortado, impossível. Então, eu tenho que ter por mim. Se eu quero fazer parte dessa equipe que contribui para um mundo melhor, eu tenho que cuidar muito bem da minha mente, do meu coração, das minhas palavras, do meu corpo, das minhas atitudes. Eu vou me transformar num templo onde o bem reside. O bem reside. Olha como eu estou me amando. Quando eu olhar para o templo e dizer, nossa, eu tenho que agradecer muito a Deus, por eu ser um espírito imortal, por eu ter esse esclarecimento, e a partir de hoje eu vou cuidar desse mundo interior aqui para ser um servidor do bem. Como eu vou fazer isso? Eliminar todos os pensamentos negativos, as reclamações, as derrotas, frustrações, e vou começar a elaborar. Eu estou construindo, eu vou levar um tempo para eu construir um templo onde os bons espíritos vão chegar até mim e dizer assim, olha, me ajuda aqui, ou você não pode contribuir comigo com um bom pensamento. Suas orações são lindas, o cuidado que você tem com sua vida é maravilhoso. Você não pode ser o exemplo de fulano. Eles vão começar a me convocar para fazer parte da equipe deles. É isso. Todos nós, quando estamos dormindo, já faz isso há um bom tempo, tá, gente? Há mais ou menos o século XX, ao início do século XX, já começou isso. Quando nós dormimos, nós estamos sendo levados e sendo convocados. Para que lado nós vamos trabalhar? O planeta precisa evoluir. As pessoas precisam evoluir. Nós vamos ficar do lado bem ou não vamos fazer nada? Ou vamos ficar do lado mal, por exemplo? Muitos de nós ainda não se decidiu. Não se decidiu. Porque quando a gente decide, a gente pensa assim, eu vou fazer o bem, aí eu já quero sair de casa, cuidar de todo mundo lá fora. Não. Você decidiu, então primeiro você vai cuidar de você. Da sua saúde, da sua alegria, da sua paz, da sua harmonia, da sua mente, do seu coração. A hora que você estiver muito bem, aí nós voltamos a entrar em contato com você para você servir a outros. Senão não dá. Não funciona. Senão você vai ajudar as pessoas de lá. O que adianta salvar o mundo e perder a tua própria alma? Olha o que ele está falando. Não adianta. Então salva você. Se você cuidar de você, olha o benfeitor dizendo assim, Janete, se você cuidar de você, menos um que vai me dar trabalho, tá bom? Obrigado. Maíra, se vocês dois cuidarem de você, menos dois para me dar trabalho. E eu agradeço. Olha aqui, como você está colaborando com o mundo. Melhor, só cuidando de você. Só se mantendo equilibrado, harmônico, em paz. Agora, daqui a um tempo, quando isso for tranquilo para nós, cuidarmos de nós, aí nós vamos sair para cuidar do mundo. Inúmeros hábitos de remoer pensamentos negativos, derrotista, destrutivo, hábito de ficar sentindo coisas que não nos pertencem, que foi do passado, que não existe mais, hábito de falar coisas que não deveríamos mais falar, já deveríamos parar de ter falado, hábitos de fazer, enfim. Eu não estou observando os meus hábitos antigos, velhos e principalmente os que depõem contra a minha harmonia, paz, alegria, evolução. De repente, eu estou tão viciado nos hábitos que eu vou passar na UTI espiritual até morrer. O que é UTI espiritual? Eu vou passar tomando passe a vida inteira.
eu nunca vou conseguir o equilíbrio. Porque eu não consigo entender o que é que eu tenho que deixar de fazer na minha vida que está contra a minha harmonia, paz interior, e eu não consigo entender o que eu tenho que fazer para manter o equilíbrio, a paz e a harmonia. Deus nos fez todos iguais. E todos nós temos o direito de ser feliz, de encontrar a paz, de viver em harmonia, de ser saudável. Se eu não estou conseguindo, não é problema genético. Até hoje já descobrimos isso, tá? Pela metafísica, genética não tem nada a ver. Agora a coisa ficou mais complexa. Porque a gente pensou a vida inteira que era assim. Se eu tinha pressão alta, o médico perguntava assim, quem é da sua família que tem pressão alta? Meu pai, minha mãe, assim, então é isso que você tem pressão alta. Pronto. E eu saía dali daquele consultório pensando, tem pressão alta. Por quê? Porque meu pai, meu avô, ou alguém tem. Não era isso? Mentiram para nós até hoje, não é verdade? A metafísica descobriu que isso é impossível, não tem nada a ver. Quer ver uma coisa muito interessante? Pegaram 2 genes unifetalina e criaram em lugares diferentes. Totalmente. Um sabia que o outro existia em locais diferentes. E esse desenvolveu todas as doenças. Esse ficou com a família dele e esse não. Esse não tem nenhuma das doenças genéticas que este tem, que é da família. Bom, isso é ciência provando. Isso é ciência. Dados. Por quê? Porque esse aqui não recebeu a influência da família que este aqui recebeu a influência de uma outra família. Então não exercitou os genes dele. Ele desenvolveu outras visões de vida, outros padrões de comportamento, outras inspirações, outros sonhos. Esse aqui ficou preso à cultura ancestral dele. E o que é a genética? Se não, agora vem pela constelação familiar. Vamos entender por que meus pais transmitem a mim doenças. Porque eu aprendo hábitos com os meus pais. Hábitos que, os mesmos hábitos que o adoeceram. Eu repito esses hábitos e eu tenho a mesma doença que eles. Se eu alimentar igual a eles, como é que eu não vou ter as doenças alimentares físicas que eles? Se eu não consigo. Então, se eu começar a. Eu desenvolvo, medos que eles transmitiram, limites que eles me transmitiram, maneiras de pensar que eles transmitiram a mim. Enfim, eu sou uma repetição melhoradinha deles. Mentalmente. Lógico, eu sou uma versão melhoradinha geneticamente. Vai levar quantos anos para a minha família, minha árvore genealógica, se libertar da pressão alta? Mas lá na frente vai nascer um 100. Porque todas as crenças vão ficando, vão se remodelando. E daqui, aquela história de eu ficar preocupado, com medo de tudo que vai acontecer. O pessoal alta bem disso. Eu fico muito tempo algumas situações e tenho muito medo daquilo caminhar para uma direção ou para outra direção. Eu me apego muito a essas situações e principalmente mais quando é ligado a outros, que eu não tenho controle, que eu não conseguiria interferir diretamente. Aí a pressão vai lá para cima. Geralmente eu vou vendo isso. Meu avô era assim, minha avó era assim, minha mãe e meu pai era assim. Eu aprendi isso também, já estou fazendo isso com meu filho. E aí vem de novo também. Vai descontar tudo igual. Quando a gente pegar e ver o perfil psicológico dos filhos, você traz o pai e a mãe. Seu pai e a mãe, você traz os seus avós. Você pode fazer um retrocesso, tá? Na árvore genealógica. Você pode vir de lá para cá ou daqui para lá, vai dar tudo igual. As doenças da família, que todo mundo adora falar, né? Eu tenho tal coisa, minha família inteira teve. Quer dizer, todo mundo cai no mesmo erro. Estão todos mergulhados na mesma coisa. Até os novatinhos que tentam nascer e sair fora já estão conduzidos a ter os mesmos critérios.
critérios de visão da vida. Quando saímos da cultura cultivada de crença, da cultura de crenças cultivada pela nossa família. O que eu quero dizer é o seguinte, que se você nascer numa família de índios e for criado no mundo civilizado, você não vai ter nenhuma doença que os índios da sua família têm. Isso a ciência prova. Se você nascer no mundo civilizado e um índio te pegou para adotar, você não vai ter nada daquela família. Nada. Inclusive os dois gêmeos, muito inteligentes. Se eu pegar eles, que eles não se conhecem, foi criado aqui, até quando os dois voltarem para tirar uma foto, nem parecidos são. Mas até as características físicas mudam. Sabia disso? Um vai estar usando cabelo preto, cabelo crespo, outro cabelo cortado, rapado lá, outro vai ficar comprido. Tudo diferente. Tudo. Fisionomia física modifica. Mas se forem criados juntos, quando aqueles vai comprar a roupa até igualzinha, assim, ó, veste os dois igualzinho, eles vão ficando sempre parecidos. Então, alguém vai lhe perguntar: o que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? De tudo que você teve acesso, de conhecimento, da sua inteligência, da sua saúde, das chances que você teve na vida. Apenas a essa altura, quando isso chega, reconhece a necessidade de glorificar-se no Todo-Poderoso. Glorificar-se no Todo-Poderoso, não glorificar o Todo-Poderoso. Há uma diferença. Os espíritos não falam errado. Eles estão querendo dizer isso para nós. Eles não estão dizendo que na hora da morte, na hora que alguém te pergunta o que você fez de todas as chances da sua vida, da sua existência, das oportunidades, da sua capacidade de pensar, de criar, da sua arte, do seu corpo que era normal, nós não sentimos vontade de glorificar Deus. Nós vamos sentir ardentemente a vontade de ter glorificado Deus em nós. Conseguiram entender a diferença? Quando eu glorifico Deus para fora, eu continuo igual. Me sentindo um pobre coitado, um abandonado, uma vítima do sistema, da vida, um sofredor. Mas sou devoto a Deus. Porque eu continuo um sofredor e vítima da vida. Mais devoto ainda, mais sofredor ainda. É terrível. Quando eu glorifico Deus em mim, não posso fazer isso. Porque Deus é o Senhor da minha vida. É o Criador de todo o universo. Então eu tenho que preparar o salão aqui dentro para Ele viver. Eu tenho que retirar do meu coração todas as mágoas, as culpas, as tristezas, as frustrações. Eu tenho que tirar da minha mente, porque eu quero que Deus seja glorificado em mim. Por mim. Então eu quero ser um exemplo da glória de Deus. Eu quero que as pessoas olhem e façam aquele ensinamento de Jesus. Vá e resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo a vossa obra, glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Ele não disse assim: vá e fique glorificando Deus. Ele falou: vai, resplandeça vossa luz. Ponha para fora tua luz de amor, teu conhecimento, tua harmonia, tua paz, tua palavra, tua atenção, teu carinho. Resplandeça a tua luz. As pessoas vão olhar você sendo um exemplo do bem, fazendo o bem, servindo ao bem, e vão dizer, vão glorificar o Pai que te criou. Vão dizer: nossa, você foi criado por uma força, por um poder maravilhoso. Quando a gente vê pessoas maravilhosas e bondosas, você fala: nossa, como Deus é bom. É isso? Como Deus é bom. A ideia é mostrar para nós que a gente precisa recapitular a nossa vida hoje. Todos nós. No momento que nós estar essa noite,
Espero que a gente consiga recapitular. Pense todas as chances que você tem, ainda tem. Todo o conhecimento que você já sabe. Tudo que você ainda pode fazer. E amanhã, um novo sol. Uma nova vida. Uma nova chance. Se depois de hoje à noite, depois de você refletir todo o seu potencial para servir a Deus, você acordar amanhã, é porque Deus está dizendo, é hoje. Faça o que você sabe, pode e deve fazer. Pronto. É isso que ele está falando.